Fala, peregrinos! E aí, tudo bem? Prazer, meu nome é Jefferson. Hoje nós vamos falar sobre livros apócrifos. Jefferson, e sobre isso, por que você vai falar? Foi a pedidos de alguns peregrinos, nós vamos sanar essa dúvida. Porque chegou alguns peregrinos que me perguntaram sobre por que, Jefferson, na Bíblia Católica há mais livros do que a minha Bíblia, a qual eu utilizo, a Bíblia Sagrada, a Bíblia Shield, a Bíblia da Mulher. Por que a Igreja Católica tem mais livros? Nós vamos sanar essa dúvida hoje. Primeiramente, pessoal, vamos para entendermos o que significa livros apócrifos. Se você for no hebreu, apócrifo, você traduzindo, significa oculto. Algo que está escondido. Jefferson, e por que esses livros estão ocultos, escondidos? E por que somente aparece na Bíblia Católica? Por causa do seguinte, peregrino. Os livros apócrifos são livros a qual não tem inspiração divina. Eles não foram inseridos no cano bíblico porque a maioria das histórias dos contos são fantasiosos, são contos que muitas vezes levam a pessoa a errar, a ter uma conduta errada para com Deus, e isso, em vez de aproximar a pessoa de Deus, o afasta de Deus. Então os livros apócrifos são histórias de pessoas a qual não fizeram parte da caminhada do Senhor Jesus, mas que tentaram acrescentar a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus, como está lá escrito em Apocalipse, no final de Apocalipse, capítulo 22, Deus diz que toda palavra que foi expirada, ai daquele que colocar uma vírgula ou um ponto a mais. Então não há necessidade dos livros apócrifos. Mas se você quiser ler como forma de entendimento, de ter mais tato, ou até mesmo por curiosidade, não tem problema. Mas os livros apócrifos são livros a qual foram tirados e não fazem parte do cano bíblico porque eles não são divinamente inspirados. Então nós temos o livro apócrifo de Tiago, nós temos do livro de Judas, nós temos o livro de Maria Madalena. Isso são vários, não tem somente esse, mas vários. E quando você vai começar a estudar mais a fundo os livros apócrifos, você vai ver que as datas não batem, que eles não fazem parte da história, que eles são como se fossem relances. Para ficar mais plausível, eu gosto muito de anime, pessoal. Eu gosto de assistir anime. O que é anime? Anime é um desenho japonês ou chinês, depende, até tem ele na parte dos Estados Unidos. São desenhos que têm informações e conhecimento a ser repassado em forma de história. Então os animes, eles têm vários episódios, e nós temos os animes principais e nós temos os chamados fillers. O que é filler? É como se fosse uma parte do desenho a qual não faz parte do ato principal, e que eles são contados fora a parte, e que se você não conhecer não faz diferença. Por quê? Porque eles não fazem parte do principal, do anime principal. Então é como se fosse isso. Quem gosta de anime vai entender muito bem o que eu estou falando. Você tem os episódios principal. Exemplo, Jefferson, dá um exemplo do anime que você assiste. One Piece. One Piece, ele já está quase a 20, quase vai fazer 20 anos, quase, né? Ele está sendo explicado, ensinado, e tem episódios diariamente. Então, há quase 20 anos ele está sendo produzido e explicado. E de vez em quando, a cada semestre, a cada evento, tem evento de Natal, tem evento do final do ano, que tem animes que tem episódio que é chamado de filler, que não faz parte da história, mas são contados. E que, se você não conhecer isso, não faz diferença. Então, da mesma forma, os livros apócrifos. Eles são histórias ficcionadas, histórias faladas, muitas delas não corretas, erradas, e que foram tentados acrescentar à Bíblia. Só que quando foi visto isso, o pai da igreja, né, que foram a convenção de pessoas que conheciam a palavra, que caminharam com Deus, tiraram esses livros porque viram que ele não era divinamente inspirado. Jefferson, e como é que você testifica esse ponto? Você vai lá no seu livro de 2 Pedro, e nós vamos ver no capítulo
no capítulo 1 de 2 Pedro. E no versículo que nós vamos ver, no versículo 16, nós vamos ver pontuando sobre isso. Pedro ele vai falar um ponto referente a esses ensinamentos, a quais são fantasiosos, que não faz parte do cano bíblico. Mas antes, queria pedir a você, feche os seus olhos, se você puder, se você não estiver necessitando nesse momento de estar atento a alguma coisa, se estiver, entre em espírito de oração. Senhor Jesus, diante de Ti, diante da Tua santa e poderosa presença, aqui nós nos colocamos, ó Deus. Meu Deus, fala conosco através da Tua palavra. Dá-nos sabedoria, discernimento e entendimento para entender. Fala ao nosso coração, Senhor Jesus. Cada um dos Teus ensinamentos nos ensina a viver e praticar. Amém. Antes da gente ler esse versículo, você deixe o seu like, seus comentários, envie para aquela pessoa que você acha que é importante ela entender sobre os livros apócrifos, que ela tenha essa mesma dúvida que você. Então envie, compartilhe, para que esses peregrinos venham aprender a ter uma caminhada cada dia mais obediente na palavra de Deus. Então compartilhe, se inscreva no canal, assine as notificações para receber todas e vamos lá. Diz assim, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque não vos demos o conhecer o poder e a vinda do Senhor Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventadas. Então olha aí o que Pedro falou. Pedro, como apóstolo da igreja, ele já pontuou sobre isso, porque ele viu que muitas pessoas estavam tentando deturbar a palavra, querendo escrever coisas que eles achavam na opinião carnal dele como ser humano, que necessitava acrescentar algo. E Pedro, ele falou o seguinte, não é necessário, e o que nós ensinamos vem da parte do Senhor, e não é segundo fábulas, engenhosidades e fábulas inventadas. Então Pedro, ele diz o seguinte, tudo que nós ensinamos não vem de nós. Nós só somos os mensageiros. Nós somos somente o porta-voz. Nós não somos detentores do conhecimento a qual nós ensinamos. Nós só somos aquele carteiro que te leva a carta, mas o remetente é Deus. Então tudo que nós ensinamos não parte da nossa vontade física. Não veio segundo a nossa mente, mas veio através da consciência. Aquilo que eu te falo muito, peregrino, há uma diferença muito grande entre sua mente, o seu eu falso, e a sua consciência. A sua consciência é aquilo que está além da sua mente, que está para além da mente. Aquilo que você tem aí dentro, que é a chamada chama divina. Jefferson, mas eu não sei manifestar essa chama divina. Então você vai aprender através dos ensinamentos e da caminhada que a gente está fazendo na série de Gênesis e Apocalipse. Como você despertar e aprender a usar o poder, a unção que está dentro de você. Aí você pode estar pensando agora, peregrino, Jefferson, então vou usar meu poder para fazer o mal. Não, peregrino, não é bem assim. Não é porque você vai ter algum poder que você acha que Deus vai permitir você utilizar ao seu bel prazer. Não, também não é dessa forma. Mas, pontuando aqui sobre os livros apócrifos, então até Pedro ele fala aqui na palavra, nós não ensinamos segundo fábulas. O que é livros apócrifos? Como eu disse, são fábulas, são ensinamentos à parte, a qual não faz parte do cano bíblico. Então, ele diz, e essas fábulas que são feitas por homens, elas são feitas e inventadas por ele. E Pedro até mesmo diz aqui, isso não é engenhosidade inventada. Ele diz, não vem da nossa cabeça, não foi algo que a gente inventou, que a gente ensina. São inspirações divinas. E ele pontua ainda mais, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então Pedro está dizendo, eu sou testemunha ocular. Eu só estou te ensinando isso, eu só passei a escrever o que eu escrevi. Paulo só escreveu o que escreveu porque ele foi testemunha ocular. O que é uma testemunha ocular? Ele disse, eu fiz parte, eu estava lá. E Paulo, ele não esteve fisicamente com o Senhor, mas ele esteve espiritualmente com o Senhor Jesus. E até mesmo ele foi inspirado a se tornar apóstolo, porque o Senhor Jesus
o concedeu a graça de ele ser apóstolo. Ele foi escolhido por Cristo para pregar a palavra aos romanos, ao povo da Grécia, porque ele era tido como ele tinha dupla diplomacia. Ele tanto era hebreu como romano. Então, isso era pontuando isso, peregrinos. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, se vocês tiverem algo que vocês queiram aprender, e se eu puder ajudar, eu estarei ajudando. Muito obrigado. Vamos fazer a última oração, pedir para que Deus venha nos abençoar e que a partir de hoje nós venhamos viver segundo o cano bíblico. E se você necessitar algum dia ler livros apócrifos que não fazem parte, leia com a consciência de que eles são fantasias e histórias que não fazem parte da divina inspiração da Bíblia. E que eles muitas vezes têm consentimentos e ensinamentos errados, para que você não venha se deturbar ou desviar do caminho por causa de ensinamentos errados, tá certo? Então vamos orar. Senhor Jesus, Pai bendito e amado Deus, graças nós te damos, Pai, pela tua infinita, meu Pai, graça, compreensão e sabedoria. Meu Deus, abençoa cada um desses peregrinos, guia-os, ó Pai, na jornada, que eles possam crescer, meu Pai, em sabedoria, prudência, discernimento, mansidão e longanimidade. Meu Deus, que o Senhor os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.